O milionário fica paralisado ao ouvir a menina mendiga gritar para não entrar no carro. Era uma tarde sufocante em São Paulo. Os raios do sol cortavam a cidade como facas, refletindo nas superfícies reluzentes dos carros de luxo. Eduardo, um milionário de negócios bem-sucedidos, acelerava sua carruagem moderna por uma das avenidas mais movimentadas. No fundo da sua mente, os números e o sucesso eram tudo. Emoções era algo que ele deixava para trás com a infância. Mas isso mudou ali, naquele momento fatídico. O cheiro de fumaça misturava-se ao perfume enjoativo dos carros e ao suor das pessoas na calçada. As buzinas dos veículos estavam quase ensurdecedoras. Mas foi o grito cortante de uma menina mendiga que paralisou Eduardo. "Não entre no carro!" ela clamou, com os olhos cheios de desespero e uma fragilidade que ecoou em seu coração. O mundo à sua volta pareceu desacelerar. Ele não conseguia se mover. Dentro de sua mente, um turbilhão de emoções se agitou. O que uma menina tão pequena poderia saber sobre sua vida? Ele nunca havia se importado com essas questões, mas algo naquele grito o prendeu. À sua frente, a menina, com roupas esfarrapadas e cabelo cheio de nós, se destacava no meio da multidão indiferente. Mas havia algo mais. Existia uma dor que transparecia em seu olhar, uma conexão inexplicável que parecia atravessar a barreira de suas vidas tão diferentes. Do outro lado da rua, Marina se debatia em uma discussão feroz. Seu irmão, Leandro, controlador e exasperante, a acusava de ser uma mãe irresponsável. O calor do dia e o peso do passado pesavam sobre ela. Ao sentir a pressão subindo, Marina desmaiou, sua visão escurecendo. Quando acordou, estava sozinha novamente. A solidão lhe apertando o peito como uma argola. A história de Marina não era simples. Mãe solteira de Pedro, um menino de 5 anos, ela lutava a cada dia para dar a ele. A presença de Leandro sempre foi uma sombra. Seu controle a sufocava como uma rede emaranhada. Agora, diante do desespero, sentiu que qualquer ajuda poderia vir de um lugar inesperado. Alguém que não conhecia. Quem poderia imaginar que esse alguém seria o milionário bloqueado no trânsito? Enquanto os olhares de Eduardo e Marina se encontravam, sirenes de ambulâncias ecoavam ao fundo, quebrando o silêncio pesado que se instalou entre eles. Eduardo foi tomado por um velho sentimento de culpa. Ele nunca conhecera seu pai, e agora se perguntava: o que significa ser pai? O medo que consumia Marina ao enfrentar o irmão, de perder o que ainda lhe restava da família, criava uma conexão ainda mais forte. A tensão estava no ar. O hospital ao fundo engolia a dor, enquanto os segredos de Leandro pareciam pairar, ameaçando explodir a qualquer momento. Eduardo sentiu o peso de suas escolhas pesando sobre os ombros. Não era apenas a... Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O clima ficou pesado entre Eduardo e a menina. Os olhares se cruzaram, cada um carregando um mundo de incertezas. Eduardo estava paralisado. O grito da menina reverberava em sua mente como um eco distante, mas agora tão próximo que era impossível ignorar. Um instante que poderia mudar tudo. Um momento de decisão. De repente, um barulho estrondoso interrompeu a tensão. Um carro, em alta velocidade, deslizou desgovernado em direção à calçada. O pânico tomou conta da cena. As pessoas gritaram, algumas correram, outras ficaram paralisadas, enquanto o veículo se aproximava da menina. Eduardo, reagindo instintivamente, gritou: "Cuidado!" e antes de pensar, saltou do carro. Não havia tempo para hesitar. A adrenalina disparou. Ele se lançou em direção à menina.
desferindo um movimento que parecia um milagre. Em um gesto desesperado, ele a puxou, fazendo-a cair sobre ele, enquanto o carro passava a centímetros, fazendo um barulho ensurdecedor. O impacto da cena girava tudo em torno deles. Marina, acordando de seu desmaio, ouviu o estrondo e girou a cabeça, o coração acelerado, com um fio de esperança se acendendo. O que estava acontecendo? A cena se desenrolava em câmera lenta. Eduardo no chão, a menina em seus braços, a multidão em choque. Ela sentiu um nó na garganta. A adrenalina fez seu corpo vibrar e, em um impulso, ela se aproximou. "Obrigado! Você a salvou!" gritou ela enquanto podia sentir a emoção brotando, mas Eduardo não ouviu. O olhar dele estava perdido, fixo em algo atrás da menina. Sua expressão virou concentração intensa. Naquela fração de segundo, uma figura familiar surgiu da multidão. A mulher era uma flash de lembranças do passado. Uma angústia profunda invadiu Eduardo. Era Sofia, sua antiga namorada, a mulher que ele pensou ter perdido para sempre aqui em São Paulo, muitos anos atrás. Sofia. As palavras saíram como um sussurro, um peso nas suas entranhas. Marina, confusa, olhou de um para o outro. O que estava acontecendo? O desespero que a envolvia estava agora misturado a uma inquietação profunda. Mas Eduardo apenas se levantou, ainda segurando a menina, e a realidade ficou despedaçada ao perceber a presença inesperada. Uma sirene cortou o ar mais uma vez, mas agora não era apenas a ambulância. Era uma sirene que soava como um alerta. "Você não deveria estar aqui", Sofia murmurou, a voz trêmula, o olhar aflito. Eduardo engoliu em seco. A verdade começou a se arranhar na sua alma. Sofia nunca desapareceu. Ela havia estado mais perto do que ele imaginava. "Como você está aqui?" ele perguntou, quase sem acreditar. Uma luta de emoções, onde a confusão se mesclava com a raiva. "O que você escondeu de mim?" A atmosfera ficou ainda mais pesada. A menina, que até então parecia apenas uma vítima de circunstâncias, estava agora no centro de um quebra-cabeça que ele mal começava a entender. O olhar de Marina alternou entre Eduardo e Sofia, percebendo que ali havia muito mais em jogo do que ela poderia compreender. No canto da rua, as sombras de um passado compartilhado começaram a emergir. O que mais estava escondido? Quais segredos aqueles dois guardavam? As peças se moviam e a verdade ameaçava irromper como uma onda, prestes a engolir tudo. Eduardo se virou para Marina, o rosto contorcido pela ansiedade. O que ele faria agora? O tempo parecia congelar enquanto a sirene se aproximava, e naquela fração de segundo, ele sabia que nada seria como antes. O que mais escondiam? O que aconteceria com ele, com ela, com a menina? A confusão era total, e ele tinha a sensação de que o pior ainda estava por vir. Eduardo se virou para Marina, o olhar intensamente preocupado. O corpo da menina tremia em seus braços, e ele sentia o peso da responsabilidade como nunca antes. Sofia, com o olhar perdido, parecia bem mais do que apenas uma lembrança. O passado dela pulsava na sua frente, e a sirene se aproximava, preenchendo o ar com uma tensão palpável. O que mais estava em jogo? Então, de repente, um grito cortou a cena, ecoando como um estalo. "Eduardo!" Uma figura familiar emergiu da multidão, seus olhos arregalados de pavor. Era Ana, sua assistente, e sua expressão carregava um peso que ele não conseguia ignorar. "Eduardo, você precisa saber. A empresa, eles descobriram." O murmúrio em volta parecia diminuir até se tornar um sussurro distante. Ele olhou para Ana e viu um pânico que não esperava. A mente de Eduardo girava. O que sua empresa tinha a ver com o momento em que estava prestes a mudar para sempre? "O que você quer dizer?" ele perguntou, os olhos fixos nos dela, buscando respostas. Ana deu um passo à frente, o corpo nervoso tremendo. "É sobre os investimentos, do que você não sabe." Mas antes que Ana pudesse terminar, o carro que quase atingiu a menina começou a rodar novamente. O motorista tinha perdido o controle.
E essa vez era um veículo diferente. Um carro preto, com vidros escuros, surgiu como um espectro, atravessando a calçada em direção a eles com uma velocidade aterradora. A multidão entrou em pânico. As pessoas gritavam, algumas buscavam abrigo, outras simplesmente paralisavam, impotentes diante da cena. Eduardo não teve tempo de pensar. Com um instinto avassalador, ele soltou a menina de seu abraço gentil e pulou na frente de Marina e Sofia. "Saiam!" gritou, segurando com força a figura de Ana, que tinha se congelado em choque. Mas o carro não parou. A adrenalina pulsava em suas veias, e em um último esforço, Eduardo desviou, fazendo um movimento brusco, na esperança de que a força do impacto não o derrubasse. Com um estrondo ensurdecedor, o veículo colidiu, criando um espetáculo de metal retorcido e vidro quebrado. Um silêncio mortal seguiu. O carro ficou empoleirado na calçada, a adrenalina inicial dando lugar a um estado de choque instantâneo. Enquanto o som da sirene se aproximava mais uma vez, Eduardo percebeu que a cena estava além do que seu corpo podia suportar. Ele se postou ofegante enquanto todos ao redor absorviam a brutalidade do que acabara de acontecer. Mas as palavras de Ana estavam ali, pairando na sua mente. "O que você não sabe?" Então tudo fez sentido. O carro, o ataque, a volta de Sofia não era só coincidência. Era uma conspiração, um jogo muito mais profundo. Uma trama que ele ignorou por anos. E a pessoa que ele menos esperava, a que ele lutou para esquecer, carregava o peso das revelações. Sofia, a mulher que ele havia perdido, tinha respostas que podiam mudar tudo. Aquela conexão estava prestes a se romper em um redemoinho de segredos que ele nunca sonhou que tivesse. Eduardo olhou nos olhos de Marina e Ana, agora cientes do que estava por vir. Os olhares conturbados e reflexivos deles diziam que as mentiras já não pareciam suficientes. E por trás de tudo, a vida da menina estava interligada de forma inesperada e dramática. O que mais seria revelado? Com a sirene se aproximando, a escuridão das revelações vorazes parecia pulsar. O que eles estavam prestes a enfrentar era apenas o começo. Eduardo se postou, ofegante, enquanto a multidão absorvia a brutalidade do que acabara de acontecer. O barulho das sirenes ecoou. Estava preso em um dilema entre o passado e o presente. O olhar de Sofia, carregado de dor e desespero, o abria para um mundo que ele pensava já conhecer. Mas justo nesse momento, algo inesperado aconteceu. Uma explosão surda irrompeu na cena. O carro preto, agora tombado na calçada, começou a queimar. Chamas dançavam, devorando o veículo e criando uma nuvem espessa de fumaça. A multidão, em pânico, correu em todas as direções. Eduardo sentiu uma onda de calor e o cheiro de combustível queimando o invadiu. Ele segurou Marina e a menina, tentando encontrar um ângulo seguro. Mas antes que pudesse se mover, uma figura emergiu das chamas. Era um homem de terno escuro, cabelos bagunçados, que parecia flutuar mais do que caminhar. Seus olhos estavam fixos em Eduardo, enquanto ele se aproximava, como um espectro saído de um pesadelo. Havia algo assustadoramente familiar nele. O coração de Eduardo disparou. "Eduardo!" O homem sussurrou, com uma voz que parecia um eco de um passado longínquo. "Você não se lembra de mim?" Eduardo travou. Reconheceu aquele rosto, mas onde? O homem se aproximou ainda mais e a fumaça começava a se espalhar, tornando a cena surreal. "Eu sou Miguel, seu irmão." A revelação atingiu Eduardo como um soco no estômago. Irmão? Ele nunca soube de sua existência. Miguel vinha com um olhar sério, cheio de intenções que só agora começavam a penetrar a mente de Eduardo. "Você e eu sempre estivemos entrelaçados por um segredo. Nós não somos apenas estranhos. Somos ligados pelo mesmo sangue." O tempo parou. A confusão dominava Eduardo, enquanto ele lutava para processar a verdadeira natureza de sua família. Marina, sentindo a tensão crescente, trocou olhares rápidos com Ana.
O passado estava abrindo um buraco sob os pés deles. E ela percebeu que não era apenas o destino dos dois homens que estava em jogo. Não, isso não pode ser verdade. Eduardo gritou, balançando a cabeça. Com isso, a dor começou a tomar conta dele, como se as memórias reprimidas quisessem emergir. Ele lembrava-se das histórias contadas por sua mãe, das assombrações de uma infância que nunca teve a paz. Você não pode ser meu irmão. Minha mãe, ela nunca falou de você. Ela teve seus motivos, Miguel respondeu, o olhar profundo, quase desolador. Mas agora é hora de a verdade vir à tona. Estamos sendo observados. Eles estão vindo atrás de nós. Fui enviado para proteger você. Proteger? A confusão passou por seu corpo como uma eletricidade. Ele olhou para Marina, que estava tão incapaz de compreender quanto ele. A criança, agarrando a mão dele com medo, tremia, como se sentisse a tensão no ar. Era um quebra-cabeça prestes a desmoronar. O que mais estava oculto? O brilho nas chamas refletia os rostos pálidos da multidão, e Eduardo podia ouvir murmúrios sobre o que haviam presenciado. Um ataque? As perguntas pairavam, carregadas de dúvidas e terror. O que está acontecendo? Marina perguntou, ansiedade transparecendo em seu tom. Por que você aparece agora, Miguel? Porque você está em perigo, Miguel gritou, a freneticidade da cena atraindo ainda mais atenção. A sua vida, a vida de todos aqui, está sob ameaça. Aconteceu algo que você ainda não sabe, algo que conecta você à empresa, a Sofia e a menina. Eduardo ficou paralisado. Ele sentia o mundo girar à sua volta. A verdade estava prestes a despedaçar tudo o que ele conhecia. O que mais havia nesse emaranhado de segredos e mentiras? E o que isso significava para ele, para Sofia, para Marina e a menina? Enquanto os rostos ao redor se distorciam em choque, ele mal conseguia vislumbrar a conta que agora era devida. O desespero o atingiu com força total, e enquanto as sirenes se aproximavam, Eduardo percebeu que precisava agir. Mas agir como? O que Miguel esperava dele? Compartilhar sangue não fazia deles aliados. Ou fazia? A dúvida surgia como uma sombra, e apenas uma pergunta resistia. Até onde essa conexão os levaria antes que tudo se rompesse? Eduardo se postou, ofegante, enquanto a multidão absorvia a brutalidade do que acabara de acontecer. O barulho das sirenes ecoava ao fundo, mas ele mal conseguia ouvir. Estava preso em um dilema entre o passado e o presente. O olhar de Sofia, carregado de dor e desespero, o abria para o mundo que ele pensava que já conhecia. Mas, justo nesse momento, algo inesperado aconteceu, e uma explosão surda irrompeu na cena. O carro preto, agora tombado na calçada, começou a queimar. As chamas dançavam, devorando o veículo, criando uma nuvem espessa de fumaça. A multidão, em pânico, correu em todas as direções. Eduardo sentiu uma onda de calor e o cheiro de combustível queimando o invadiu. Ele segurou Marina e a menina, tentando encontrar um ângulo seguro. Mas antes que pudesse se mover, uma figura emergiu das chamas. Era um homem de terno escuro, cabelos bagunçados, que parecia flutuar mais do que caminhar. Seus olhos estavam fixos em Eduardo, enquanto ele se aproximava, como um espectro saído de um pesadelo, algo assustadoramente familiar nele. O coração de Eduardo disparou. Eduardo. O homem sussurrou com uma voz que parecia um eco de um passado longínquo. Você não se lembra de mim? Eduardo travou. Reconheceu aquele rosto, mas onde? O homem se aproximou ainda mais, e a fumaça começava a se espalhar, tornando a cena surreal. Eu sou Miguel, seu irmão. A revelação atingiu Eduardo como um soco no estômago. Irmão? Ele nunca soube de sua existência. Miguel vinha com um olhar sério, cheio de intenções, que só agora começavam a penetrar a mente de Eduardo. Você e eu sempre estivemos entrelaçados por um segredo. Nós não somos apenas estranhos. Somos ligados pelo mesmo sangue. O tempo parou. A confusão dominava Eduardo, enquanto ele lutava para processar a verdadeira natureza de sua família. Marina, sentindo a tensão crescente, trocou olhares rápidos com Ana.
O passado estava abrindo um buraco sob os pés deles, e ela percebeu que não era apenas o destino dos dois homens que estava em jogo. Não, isso não pode ser verdade, Eduardo gritou, balançando a cabeça. Com isso, a dor começou a tomar conta dele, como se as memórias reprimidas quisessem emergir. Ele lembrava-se das histórias contadas por sua mãe, das assombrações de uma infância que nunca teve a paz. Você não pode ser meu irmão. Minha mãe, ela nunca falou de você. Ela teve seus motivos. Miguel respondeu, o olhar profundo, quase desolador. Mas agora é hora de a verdade vir à tona. Estamos sendo observados. Eles estão vindo atrás de nós. Fui enviado para proteger você. Proteger? A confusão passou por seu corpo como uma eletricidade. Ele olhou para Marina, que estava tão incapaz de compreender quanto ele. A criança, agarrando a mão dele com medo, tremia, como se sentisse a tensão no ar. Era um quebra-cabeça prestes a desmoronar. O que mais estava oculto? O brilho nas chamas refletia os rostos pálidos da multidão, e Eduardo podia ouvir murmúrios sobre o que haviam presenciado. Um ataque? As perguntas pairavam, carregadas de dúvidas e terror. O que está acontecendo? Marina perguntou, ansiedade transparecendo em seu tom. Por que você aparece agora, Miguel? Porque você está em perigo, Miguel gritou, a freneticidade da cena atraindo ainda mais atenção. A sua vida, a vida de todos aqui, está sob ameaça. Aconteceu algo que você ainda não sabe. Algo que conecta você à empresa, a Sofia e a menina. Eduardo ficou paralisado. As palavras de Miguel reverberavam em sua mente. Conexão? Ele precisava entender. Miguel olhou ao redor, nervoso. Precisamos sair daqui. Agora! Nesse momento, a porta do carro queimando se abriu com um estrondo, revelando uma figura envolta em fumaça. Leandro, o irmão de Marina. Seu olhar era de fúria. O que está acontecendo aqui? Ele gritou, olhos fixos em Eduardo. Por que você está perto dela? A cena explodiu em caos. Eduardo sentia a tensão aumentar. Leandro avançou, enquanto Sofia gritava. Leandro, não! Você não sabe o que está fazendo! O olhar de Eduardo se deslocou rapidamente entre os três. Sofia, Miguel e Leandro. Cada um carregava segredos, e a verdade estava prestes a sair à tona. O que mais estava escondido? O que mais ligava todos eles? No meio desse turbilhão, Eduardo sentiu um nó na garganta. Ele precisava tomar uma decisão, mas com Leandro em sua direção e Miguel ao seu lado, a situação estava se tornando insustentável. E enquanto o cheiro de fumaça aumentava e as sirenes se aproximavam, ele percebeu que a conexão que ele pensava ter com todos ali poderia ser a raiz de algo muito mais sombrio. E assim, sem saber o que fazer, ele respirou fundo, preparando-se para o que estava por vir, quando uma explosão repentina fez o chão tremer sob seus pés. Tudo estava prestes a desmoronar, e ele sabia que uma vez que as verdades fossem reveladas, nada seria como antes. Eduardo se postou, ofegante, enquanto a multidão absorvia a brutalidade do que acabara de acontecer. O barulho das sirenes ecoava ao fundo, mas ele mal conseguia ouvir. Estava preso em um dilema entre o passado e o presente. Uma explosão surda irrompeu na cena. O carro preto, agora tombado na calçada, começou a queimar. As chamas dançavam, devorando o veículo, criando uma nuvem espessa de fumaça. A multidão em pânico correu em todas as direções. Eduardo sentiu uma onda de calor e o cheiro de combustível a queimando o invadiu. Ele segurou Marina e a menina, tentando encontrar um ângulo seguro. Mas antes que pudesse se mover, uma figura emergiu das chamas. Um homem de terno escuro, cabelos bagunçados, que parecia flutuar mais do que caminhar. Seus olhos fixos em Eduardo pareciam despí-lo de qualquer proteção. Eduardo, o homem sussurrou, com uma voz que ecoava como um fantasma do passado. Você não se lembra de mim? Eduardo travou. Um arrepio gelado lhe percorreu a espinha. Reconheceu aquele rosto, mas não sabia de onde. O homem se aproximou ainda mais e a fumaça começava a se espalhar, tornando tudo surreal. Eu sou Miguel, seu irmão. A revelação atingiu Eduardo como um soco no estômago. Irmão?
Ele nunca soube de sua existência. Miguel veio com um olhar sério, cheio de intenções que só agora começavam a penetrar a mente de Eduardo. Você e eu sempre estivemos entrelaçados por um segredo. Nós não somos apenas estranhos. Somos ligados pelo mesmo sangue. O tempo pareceu congelar. Confusão dominava Eduardo. Marina, sentindo a tensão crescente, trocou olhares rápidos com Ana. O passado, aquele que ele pensava ter deixado para trás, começava a abrir uma fenda sob seus pés. Isso não pode ser verdade, Eduardo gritou, balançando a cabeça. A dor pulsava em seu peito, como se as memórias reprimidas quisessem emergir. Minha mãe, ela nunca falou de você. Ela teve seus motivos. Miguel respondeu, seu olhar profundo, quase desolador. Mas agora é hora de a verdade vir à tona. Você está em perigo. Eles estão vindo atrás de nós. Fui enviado para proteger você. Proteger? A palavra ecoou em sua mente, misturando-se ao caos. Eduardo olhou para Marina e a menina, sentindo o peso da responsabilidade. Então, do meio da fumaça, Leandro emergiu. Com seu olhar feroz, ele se aproximou, os músculos tensos como cordas. Eduardo, o que você está fazendo perto dela? O caos se instalou ainda mais. Leandro, não! Você não sabe o que está fazendo! Sofia gritou, tentando se colocar entre os homens. Mas a tensão estava demais. As chamas atrás deles estouravam mais altas, como se a própria cidade estivesse caindo ao redor deles. Eles não têm que saber nada. Leandro disparou, agora direcionando seu olhar para Miguel. Quem você pensa que é? Naquele instante, uma explosão diferente ecoou na rua. O chão tremeu sob seus pés antes que um brilho iluminasse o céu. Um carro, não o que estava pegando fogo, mas um veículo diferente, aparecera do nada. Era um carro preto, sofisticado, que deslizou como uma flecha. Os olhos de todos na multidão se viraram, confusos e aterrorizados. E então, como um filme em câmera lenta, a porta do carro se abriu. Uma figura familiar saiu. E quando Eduardo reconheceu quem era, seu coração disparou. Era um dos investidores da sua empresa. Mas não era isso que o chocou. O homem tinha um olhar frio e sorriso nefasto, segurando uma pasta negra. Eduardo, você e suas ambições, sempre se metendo onde não deveria. Confuso, Eduardo não sabia se aquele era um aliado ou um inimigo. O que você quer? Ele gritou, tentando controlar a situação. Os sussurros da multidão aumentaram, um burburinho inquieto. Ele está envolvido, eu tenho certeza. Alguém murmurou. O olhar de Miguel se aprofundou, o semblante tenso. Eles estão aqui por você, Eduardo. E você é mais importante do que pensa. O que sabe pode mudar tudo. Nesse momento, a atmosfera carregou um suspense insuportável. Eduardo sentiu um nó no estômago. O que mais ele desconhecia? Leandro, fúria em seu olhar, tentou atalhar o caminho até o homem do carro. O que você quer com meu irmão? E assim a tensão disparou, e enquanto Eduardo refletia sobre as revelações que surgiam como chamas à sua volta, ele percebeu que tudo tinha se transformado. As verdades eram mais sombrias e complexas do que ele jamais imaginou. Serenidade não era mais uma opção, e enquanto dúvidas e medos colidiam em sua mente, ele se manteve em pé, sabendo que muito mais estava prestes a ser revelado. O que a conexão entre eles significava realmente? E enquanto o caos se intensificava, Eduardo percebeu que estava prestes a enfrentar não apenas a verdade, mas algo ainda mais aterrador. Eduardo sentiu como se o chão estivesse se dissolvendo sob seus pés. O olhar de Miguel, seu suposto irmão, era intenso, como se ele carregasse todo o peso do mundo. O caos ao redor parecia distante, mesmo com as sirenes uivando e as chamas atrás deles. A multidão estava em frenesi, correndo em busca de... Miguel olhou para o lado, alertando-se com o movimento. Temos que ir, agora! Seus olhos eram de desespero. Antes que Eduardo pudesse questionar mais, uma explosão estrondosa irrompeu. O carro em chamas se iluminou ainda mais, como se uma bomba tivesse sido ativada. Uma cortina de fumaça espessa se espalhou, engolindo-os e deixando a todos sem visão. Gritos ecoaram,
e o mundo parecia ter enlouquecido. Eduardo instintivamente agarrou a mão de Marina, segurando a menina próxima a ele. "Fique perto de mim", ele gritou, mas a fumaça dificultava até a respiração. Quando finalmente conseguiram sair da nuvem, o horror estava revelado. O carro negro, de onde o homem misterioso tinha saído, estava cercado por mais veículos, e pessoas em trajes pretos, com fones de ouvido e olhares frios, estavam se movendo como sombras entre a multidão. Eles pareciam um exército. Eduardo sentiu um arrepio. "O que estava acontecendo? Eles são da empresa. O que você fez, Eduardo?" Miguel rosnou, os dentes cerrados em tensão. Mas antes que Eduardo pudesse responder, a multidão gritou em uníssono. Uma mulher se erguia de entre as chamas, seu vestido elegante em chamas, seus gritos agudos cortando a cena. "Ajuda! Alguém, me ajudem!" Era Sofia. O pânico tomou conta. Eduardo não pensou duas vezes. Avançou em direção ao local onde Sofia se encontrava em perigo. Miguel tentou segurá-lo. Mas Eduardo se desvencilhou. "Ela precisa de mim." Quando ele a alcançou, a cena estava cada vez mais caótica. Sofia estava caída, as chamas lambendo seu vestido, e a fumaça a envolvia. Com um impulso, ele se jogou para baixo e, usando seu corpo como escudo, cobriu-a. Ele sentiu a queimadura na sua pele, mas ignorou a dor. Tudo o que importava era salvá-la. "Eduardo!" ela gritou, seus olhos cheios de terror e gratidão. Mas antes que ele pudesse puxá-la para longe, um grito rasgou o ar. "Eduardo! Não!" Era Leandro, seu ódio manifestando-se em palavras. A mulher em chamas era apenas uma distração para alcançar o que realmente queria. "Eduardo!" Ele avançou, um punho levantado. Mas antes que pudesse atacar, um dos homens em preto se aproximou rapidamente e, em um movimento brusco, derrubou Leandro no chão. Mas nesse instante, tudo se transformou. A explosão da verdade explodiu. "Você não entende, Eduardo. Você é o alvo. Eles estão atrás de você", gritou Miguel, finalmente revelando seu papel. "Você não é só um empresário. Você é a única chave para salvar esta empresa, e eles sabem disso." Eduardo quase não conseguiu processar as palavras. O que Miguel queria dizer com isso? O que essa empresa tinha a ver com tudo? Ele estava prestes a perguntar quando um corpo foi lançado em sua direção. Era Ana, sua assistente, com cortes angustiosos e sangue escorrendo de seu braço. "Eduardo, é uma armadilha. Não podemos confiar neles", ela gritou, e seu olhar de desespero o furou como uma faca. As peças começaram a se mover em uma velocidade exponencial. Miguel com seus segredos, Ana com suas advertências, e Marina e a menina perdidas, mas percebendo que tudo isso era maior do que eles. As chamas ao fundo se tornavam uma muralha de dor e desespero ao redor deles. Eduardo, animado pela confusão, olhou para Sofia, agora cercada, e sentiu o peso das consequências de suas escolhas. Se tudo o que Miguel afirmava era verdade, então sua vida estava prestes a mudar para sempre. Mas ele precisava proteger Marina e a menina. O que mais estava em jogo? A tensão era cada vez mais palpável, um fio prestes a se romper. "É agora!" ele sussurrou, a pergunta parecendo perder-se na fumaça. O verdadeiro horror estava apenas começando, e as chamas atrás deles não eram nada comparadas ao fogo que estava prestes a consumir suas vidas. Cada segundo se arrastava, e a dúvida pairava no ar. Quem realmente poderia confiar? Eduardo sentiu como se o chão estivesse se dissolvendo. Antes que Eduardo pudesse questionar mais, uma explosão estrondosa irrompeu. O carro em chamas se iluminou ainda mais, como se uma bomba tivesse sido ativada. Uma cortina de fumaça espessa se espalhou, engolindo-os e deixando a todos sem visão. Gritos ecoaram, e o mundo parecia ter enlouquecido. Eduardo instintivamente agarrou a mão de Marina, segurando a menina próxima a ele. "Fique perto de mim", ele gritou, mas a fumaça dificultava até a respiração. Quando finalmente conseguiram sair da nuvem, o horror estava revelado. O carro negro, de onde o homem misterioso tinha saído, estava cercado por mais veículos e pessoas em trajes pretos, com fones de ouvido e olhares frios, movendo-se como sombras entre a multidão.
Eles pareciam um exército. Eduardo sentiu um arrepio. O que estava acontecendo? Eles são da empresa. O que você fez, Eduardo? Miguel rosnou, os dentes cerrados em tensão. Mas antes que Eduardo pudesse responder, a multidão gritou em uníssono. Uma mulher se erguia de entre as chamas, seu vestido elegante em chamas, seus gritos agubos cortando a cena. Ajuda! Alguém, me ajudem! Era Sofia. Tomou conta. Eduardo não pensou duas vezes. Avançou em direção ao local onde Sofia se encontrava em perigo. Miguel tentou segurá-lo, mas Eduardo se desvencilhou. Ela precisa de mim. Quando ele a alcançou, a cena estava cada vez mais caótica. Sofia estava caída, as chamas lambendo seu vestido e a fumaça a envolvia. Com um impulso, ele se jogou para baixo e, usando seu corpo como escudo, cobriu-a. Ele sentiu a queimadura na sua pele, mas ignorou a dor. Tudo o que importava era salvá-la. Eduardo, ela gritou, seus olhos cheios de terror e gratidão. Mas antes que ele pudesse puxá-la para longe, um grito rasgou o ar. Eduardo não! Era Leandro, seu ódio manifestando-se em palavras. A mulher em chamas era apenas uma distração para alcançar o que realmente queria. Eduardo. Ele avançou, um punho levantado. Mas antes que pudesse atacar, um dos homens em preto se aproximou rapidamente e, em um movimento brusco, derrubou Leandro no chão. Mas nesse instante, tudo se transformou. A explosão da verdade explodiu. Você não entende, Eduardo. Você é o alvo. Eles estão atrás de você, gritou Miguel, finalmente revelando seu papel. Você não é só um empresário. Você é a única chave para salvar esta empresa, e eles sabem disso. Eduardo quase não conseguiu processar as palavras. O que Miguel queria dizer com isso? O que essa empresa tinha a ver com tudo? Ele estava prestes a perguntar, quando um corpo foi lançado em sua direção. Era Ana, sua assistente, com cortes angustiosos e sangue escorrendo de seu braço. Eduardo, é uma armadilha. Não podemos confiar neles. Ela gritou, e seu olhar desespero o furou como uma faca. As peças começaram a se mover em uma velocidade exponencial. Miguel, com seus segredos. Ana, com suas advertências. E Marina e a menina, perdidas, mas percebendo que tudo isso era maior do que eles. As chamas ao fundo se tornavam uma muralha de dor e desespero ao redor deles. Eduardo, animado pela confusão, olhou para Sofia, agora cercada, e sentiu o peso das consequências de suas escolhas. Se tudo o que Miguel afirmava era verdade, então sua vida estava prestes a mudar para sempre. Mas ele precisava proteger Marina e a menina. O que mais estava em jogo? A tensão era cada vez mais palpável, um fio prestes a se romper. E agora? Ele sussurrou, a pergunta parecendo perder-se na fumaça. O verdadeiro horror estava apenas começando, e as chamas atrás deles não eram nada comparadas ao fogo que estava prestes a consumir suas vidas. Cada segundo se arrastava, e a dúvida pairava no ar. ¿Quién realmente podría confiar? De repente, un estrondo profundo ecoó pelo ar y un brillo intenso cortó a noche. O chão tremió, y antes que pudiesen se reagrupar, o carro negro explodió, proyectando faíscas y destrozos en todas las direcciones. As pessoas gritaban, y la tensión aumentaba de forma insoportable. Mas dentro de la confusión, un grito cortó el ar. ¡Paren! ¡No hagan eso! Era Marina. Todos pararon, sus ojos fixos en ella. En un gesto impulsivo, ela avanzó. Eu sei a verdade, eu sei o que está acontecendo. A revelación pairó no ar como una bomba prestes a detonar. Os olhares mudaron de preocupación a incredulidad. O que ela sabia? Qual verdade era essa que poderia mudar tudo? As sirenes se tornaram um eco distante em meio ao caos. Eduardo olhou para ela, confuso e ansioso. A última vez que ele viu o rosto dela, estava repleto de dor, e agora era diferente. Havia algo mais, algo que ele ainda não compreendia. Marina respirava pesadamente, o rosto pálido mas determinado. Eu sou filha de um dos investidores. Eu não sabia, mas agora entendo tudo. Por conta do que você fez. Ela apontou para Eduardo. Meu pai está envolvido com a empresa.
As palavras cortaram como uma lâmina. Eduardo ficou imóvel, sentindo a terra sob os pés desmoronar. Um labirinto de confusão e emoção se formou ao seu redor. Se o pai de Marina estava envolvido, significa que seus destinos eram entrelaçados de uma forma que ele nunca imaginara. Marina olhou para ele, com lágrimas nos olhos, e disse: "Eu não queria que fosse assim, mas precisamos confrontar isso. Todos nós." O peso da revelação pairava sobre eles, como uma tempestade prestes a eclodir. E por um segundo, enquanto a fumaça girava ao redor e os gritos ecoavam, Eduardo percebeu que suas vidas estavam se cruzando de maneiras que desafiavam qualquer lógica. "Agora, o que vamos fazer?" ele sussurrou. A pergunta ficou no ar, cheia de incertezas. E com isso, a verdadeira batalha pelo futuro deles começou. Eduardo olhou para Marina, a revelação dela queimando em sua mente. O que ele fez que poderia ligar seu destino ao dela? Antes que pudesses processar isso, o mundo ao redor deles pareceu silenciar por um segundo. E então, a tensão explodiu em gritos, alarmes que cortavam o ar e a multidão em pânico. As chamas aumentavam enquanto a figura assombrosa de Miguel, seu irmão, se movia nervosamente atrás dele. "Eduardo, rápido!" Miguel gritou, puxando-o para longe das chamas. Mas Eduardo não se movia. Ele ainda estava preso na confusão do que acabara de ouvir. A realidade de que poderia estar tão envolvido em um jogo que mal entendia o deixava paralisado. "Eduardo!" A voz de Ana soou desesperada. "Precisamos sair daqui, agora!" Ela estava ferida, seu braço sangrando, mas os olhos estavam fixos no carro em chamas, como se algo além do fogo a estivesse atraindo. Eduardo finalmente reagiu. Ele levou Marina e a menina com ele, enquanto Miguel puxava Ana para o lado. Mas no caos, tudo parecia desmoronar em câmera lenta. Os gritos aumentavam e a fumaça envolvia cada vez mais a cena. Então, como um raio e um céu limpo, aconteceu. Uma outra explosão ecoou. Desta vez não era o carro que estava queimando. Era um dos veículos negros que cercava a área, apenas a poucos metros de onde estavam. A força da explosão jogou todas as pessoas ao redor para o chão. Eduardo viu tudo se transformar em um borrão. As chamas subiram e destroços voaram pela rua. "Eduardo!" Marina gritou. Mas tudo o que ele podia ver era o pânico ao redor dele. Corpos espalhados, rostos em choque. E então ele ouviu um grito. Não era um grito de dor. Era um grito de raiva. "Vocês não sabem o que fizeram!" A voz rasgou seu coração e sua atenção. Era Sofia, sua ex-namorada, com os cabelos desgrenhados e a roupa carbonizada. Mas havia algo diferente nela. Algo que ele não conseguia identificar. Como se ela estivesse transfundida de uma força maligna. Enquanto ele a encarava, Sofia estendeu a mão, e Eduardo parou. "Sofia, o que você está fazendo aqui?" Perguntou, confuso, a adrenalina ainda percorrendo todo o seu corpo. Eles nunca deveriam ter sabido. Você nunca deveria ter se envolvido. Começou a gritar, seu rosto agora uma máscara de terror e determinação. Você está no meio de algo muito maior do que imagina. Mas Ana, ignorando o que estava acontecendo, se virou para Eduardo e falou rapidamente. "Escute, ele está atrás de você. Se não fugirmos agora, vamos morrer." E teve um choque. Eduardo observou enquanto Sofia começava a se contorcer. Seus olhos mudavam, uma transformação realmente estranha. Em um piscar de olhos, ela sorriu de um jeito que não combinava com o momento. Seu corpo relaxou, enquanto Eduardo e Ana observavam intranquilos. Algo não fazia sentido. "Eles querem você, Eduardo," Sofia repetiu. Mas agora sua voz era diferente, mais baixa. Sua expressão mudava. E, de repente, havia uma calma inquietante em seu olhar. "O que você está escondendo?" Miguel gritou, sua frustração estourando além de qualquer controle. "Quem é você?" A transformação em Sofia foi instantânea. O sorriso se espalhou por seu rosto e ela começou a rir. Uma risada que ecoava como uma sinfonia distorcida. "Vocês realmente não perceberam, não é? O que eu sou, o que nós somos."
As palavras a seguir cortaram como um golpe de faca. Eu sou a chave para tudo isso. O elo que conecta todos vocês aos segredos que estão prestes a emergir. Eduardo sentiu o sangue esfriar em suas veias. Um nó apertou sua garganta. E que ela estava dizendo? O que isso significava? Porque tudo estava saindo do controle e à sua volta a confusão crescia. Cada uma das torres da verdade começava a desmoronar e o pânico estava prestes a se transformar em um desespero absoluto. Mas antes que Eduardo pudesse confrontá-la, ela gritou: "Você nunca deveria ter me deixado, Eduardo. Agora você está preso nessa teia. Para sempre." Para sempre? A palavra reverberou na mente dele. O que isso significava? Com aquelas palavras, a espiral começava. A energia no ar mudava. As chamas pareciam ganhar vida própria, ressurgindo com uma ferocidade nova. Analisando a situação, Eduardo olhou para os rostos de Miguel, Ana e Marina. Tudo havia mudado. A verdade não era nada como eles imaginavam. O que havia de fato na conexão entre todos eles? O olhar de Sofia, envolto na fumaça e na confusão, parecia a única resposta que poderiam ter que transformar o futuro de todos. O que mais Sofia escondia? A revelação delas estava se inflamando, prestes a romper. No meio do caos, Eduardo compreendeu que o que estava por vir seria ainda mais aterrorizante. E então, a pergunta pairou entre eles: o que realmente significa ser parte dessa teia? Eduardo sentia sua cabeça girar, enquanto a fumaça envolvia tudo ao redor. Os gritos da multidão ecoavam, mas a voz de Sofia, agora distorcida pelo que parecia ser uma força estranha, dominava sua mente. A chave para tudo isso, ela repetia, enquanto as chamas dançavam, refletindo no seu olhar. O que ela realmente queria dizer? Ele precisava de respostas, mas a confusão o cercava como um manto opressor. "Eduardo, não escute! Ela está manipulando você!" Miguel gritou, seu tom desesperado clareando a situação caótica. Eduardo olhou para Ana, Leandro e Marina, suas expressões de dor e confusão o pressionando como um grilhão. Ele precisava agir. "Vamos nos afastar, agora!" Mas antes que pudessem se mover, uma onda de calor os golpeou. Ana, ferida, estava lutando para se manter de pé. Eduardo a pegou pelos braços, enquanto Marina segurava a menina, seus olhos se arregalando de medo. "Segurem-se! Vamos sair!" Juntos, eles correram em direção à saída da multidão, mas Sofia os seguia com um sorriso inquietante. "Vocês não podem escapar do que realmente são!" Ela gritava, sua voz libertando uma energia sinistra. Um grito profundo de raiva reverberou. Mas não era dela. Miguel empurrou Eduardo e Ana para frente, usando seu corpo como escudo. "Não deixem que ela os leve." Eduardo hesitou, mas a determinação crescia dentro dele. Antes que pudesse voltar, ele se virou para Sofia. "Você pode ser tudo isso, mas não vai nos controlar. Nós decidimos nosso destino." As palavras saíram com uma força que ele próprio não esperava, ecoando entre as chamas. Então, como se o universo tivesse escutado seu apelo, um clarão intenso iluminou a cena. Um carro, que parecia um espectro sinistro, se aproximou em alta velocidade. Todos se jogaram para o lado, a adrenalina disparando. Mais explosões. Metal retorcido voou, criando um cenário infernal. Eduardo se levantou, o coração disparando. "Vamos, o que quer que seja. Não podemos ficar aqui." Ele puxou Ana, Marina e a menina na direção oposta, enquanto olhava de relance para Miguel. O que ele escondia? O que tudo isso significava para seu futuro? Apenas quando chegaram a um espaço mais seguro, pararam ofegantes. A fumaça em volta ainda era espessa. Eduardo virou-se para todos, o medo em seus olhos. "Precisamos descobrir a verdade. Não podemos deixar isso assim. Não podemos voltar a viver na dúvida." Miguel assentiu, a frustração agora clara em seu rosto. "Eu sabia que isso ia acontecer. Essa empresa, eles estão dispostos a tudo."
E você, Eduardo, tem algo que eles querem. Eu? O que sou eu? Eduardo estava prestes a explodir em raiva. Eu só queria seguir minha vida. Marina, ainda com um olhar cheio de esperança, interveio. Talvez possamos usar isso ao nosso favor. Se todos nós somos conectados a essa teia, talvez possamos desvendá-la juntos. Eduardo sentiu uma pequena centelha de otimismo. Você está certa. Precisamos juntar o que sabemos. Precisamos ser mais inteligentes do que eles. E assim, no meio do caos, eles começaram a unir os fragmentos da verdade. O passado não poderia ser mudado, mas o futuro estava em suas mãos. Essa aliança formada sob o fogo poderia ser a chave para escapar do ciclo de dor e mentira. Enquanto se afastavam, Eduardo olhou uma última vez para trás. Sofia estava ali, observando-os. Seu sorriso, agora, uma máscara de ambiguidade. Vocês nunca estarão livres. A voz dela cortou o ar, mas mesmo assim, a determinação deles se fortalecia. A história deles não chegava a um fim, mas um novo começo. Cada um deles sabia que a reviravolta era a única saída. As conexões que fazemos, as escolhas que fazemos, tudo isso molda o que somos, murmurou Eduardo, com um peso no peito. E a verdade é que por mais que tentemos escapar de quem realmente somos, cada ato, cada escolha traz consequências. Ele respirou fundo. Então vamos enfrentar essas consequências de frente. Com a determinação renovada e as lições aprendidas, caminhavam juntos rumo ao desconhecido. A vida é feita de decisões, e cada uma delas nos leva a um novo caminho. Então, quem decidimos ser e o que estamos dispostos a perder? Refletir sobre isso é o primeiro passo para mudar nosso destino. Se você se sentiu conectado a essa história, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esse é o momento de demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais histórias cheguem até você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho, porque somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Não espere nem mais um segundo. É desesperante e essencial.